Então, como também já foi falado, né, nós vamos falar sobre os direitos linguísticos. Vou explicar sobre várias noções que vão se intercalar aqui, porque o conhecimento que é bom, ele é interseccional. Então, nós vamos falar de ciências políticas, de relações internacionais, de linguística, de ação coletiva, de sociologia, sociologia do Estado, sociologia das ações coletivas. Vamos falar aqui de muitas coisas, de história, geografia. Então, vamos começando. Então, eu gostaria de começar com essa frase que resume bem tudo que a gente vai falar aqui. As línguas, todas as línguas, inclusive, primeiramente, me desculpem se não tiver algum acento, porque meu teclado não tem acento. Então, já peço desculpa desde já. Eu sei escrever com acentos, é só que realmente o teclado não tem. Então, as línguas do mundo são iguais estruturalmente, mas diferentes politicamente. Isso quer dizer que as línguas do mundo são estruturalmente funcionais, igualmente complexas e são ótimos meios de comunicação, de uma forma igualitária. Mas elas são diferentes politicamente no sentido de poder, de prestígio, como a gente vai falar depois também. Algumas línguas, por exemplo, em alguns países que já foram colonizados por europeus, por exemplo, o Senegal, na África, as línguas locais não são valorizadas socialmente, não são nem oficiais muitas vezes. Então, é isso que eu quero dizer como diferentes politicamente. Tem uma diferença de status político-social, né, nessa questão de prestígio, de poder, quem usa qual língua, né? Quais são as pessoas que usam a língua do colonizador, o que, que isso revela sobre relações de poder, isso a gente vai falar depois. E quando a gente fala de política, nesse contexto aqui da minha apresentação, é no sentido largo. Então, em francês, a gente tende a diferenciar, por exemplo, le politique e la politique. Então, a gente fala que la politique ou a política é realmente a luta para alcançar o poder. Então, é tudo que tem a ver com eleições, com poder legislativo, executivo, judiciário. Isso é o que a gente chama de apolítica em francês, pelo menos nas correntes de pensamento francesas. Enquanto o político, não é aquele cara da esquina que foi eleito, não é esse o político é o largo, o geral. Então, as relações de poder, a sociologia, tudo isso está envolto no político. A arte, inclusive, também é política, a língua pode ser política, comunicação, enfim. Então, é o político no sentido largo. Então, é nesse sentido que a gente está falando de política aqui, por mais que fique um pouco ambígua essa questão do gênero da palavra, mas é sobre isso que a gente vai falar aqui. E se alguma coisa que eu falar ficar muito abstrata ou muito difícil de entender, vocês podem. Eu vou terminar de falar o slide que está mostrando na tela, e aí vocês já me interrompem, porque eu não estou vendo vocês agora, então eu não vou ver as mãozinhas, provavelmente. Então vocês já me interrompem, já me falam, que eu posso explicar de novo com outras palavras, porque se vocês não entenderem algum conceito, vocês não vão entender o resto da apresentação. Porque a gente é um conhecimento progressivo que precisa ser entendido, né? Para todo mundo entender tudo até o final. Então, é isso, vocês só dão um grito mesmo. E, assim, não um grito, né? Enfim, vocês entenderam, né? Então, só para essa introdução que eu coloquei como zero, só falar um pouco dos pesos das línguas, né? Como eu acabei de falar, as línguas têm diferentes pesos politicamente e socialmente. Então, aqui, ó, o Bruno me fez reciclar um PowerPoint que ele já tinha feito antes, né? Então, a gente vai ter um pequeno delay no quesito visual, mas é só para vocês entenderem, porque esse slide realmente está bem mais completo. Então, a fonte dessa informação é o Sistema Global de Línguas, né, e o Barômetro das Línguas. Então, basicamente, isso aqui é uma hierarquia que a gente fez, né? Essa é uma hierarquia que existe socialmente, né? Então, por exemplo, uma língua hipercentral, que está lá no topo da hierarquia social política das línguas, é o inglês. As pessoas que geralmente são nativas de inglês, L1 equivalente à língua 1, né? A primeira língua, a língua materna de alguém, essas pessoas tendem a ser monolíngues muitas vezes, né? Mais um pouco abaixo da hierarquia, a gente tem as línguas supercentrais, né, que são as 10 mais faladas do mundo. Então, a gente tem espanhol, francês, russo, chinês mandarim, hindi, urdu, árabe, alemão, português, japonês, turco, malaio e swahili. E geralmente as pessoas falam inglês e uma outra dessa supercentral. Então, por exemplo, uma pessoa brasileira que fala inglês, né? Então, ela fala uma supercentral e uma hipercentral, que é a inglês. A inglesa, né? A língua inglesa, no caso. Não precisa focar muito nos nomes das hierarquias, é só para entender mesmo a relação hierárquica que existe entre essas línguas, né, socialmente falando.
Uma língua central está um pouco abaixo das supercentrais, então, por exemplo, o Quechua, do Peru, o Wolof do Senegal, polonês, armênio, marathi da Índia, então mais ou menos 100 línguas, se a gente for contar com todas as línguas conhecidas no mundo hoje. Então, geralmente, as pessoas que falam essas línguas como primeira língua também falam outra supercentral. Por exemplo, há um tempo atrás, uma pessoa polonesa também falaria russo, talvez, ou uma pessoa que fala Quechua, provavelmente fala espanhol também, uma pessoa que fala Wolof, provavelmente também fala francês, porque o Senegal foi colonizado pela França e é uma língua oficial o francês. E no último, na base da pirâmide, a gente tem as línguas periféricas, que são todas as outras línguas, né? Então, mais ou menos 98% de todas as línguas conhecidas. E essas pessoas que falam essas línguas são geralmente plurilíngues, elas falam outras línguas centrais e outras línguas periféricas. Eu posso tentar ver se eu consigo algum exemplo, por exemplo, sei lá, alguém que fala um dialeto, uma língua silesiana da Polônia, que também fala polonês, que também fala russo, que também fala inglês. Então, essas pessoas geralmente tendem a falar várias outras línguas. Passando aqui um pouco, também a gente está falando de política, né? Lembrando que o político aqui é no sentido largo e não apenas no sentido eleitoral, o que pode vir na cabeça de vocês primeiro. Então, a gente vai falar de 3 funções aqui que a língua tem. A primeira delas tem a ver com a família, a comunidade, mais o espaço privado da pessoa. Então, o que você aprende em casa durante a infância, que é associado à sua identidade como pessoa e da sua família, que faz parte da sua própria cultura. E nesse caso, ela é frequentemente oprimida socialmente. A gente vai explicar o porquê e as consequências disso depois. O segundo ponto seria a vida pública, né? Por exemplo, uma língua aprendida na escola, uma segunda língua, por exemplo, lá no Senegal, você pode aprender na sua família o Wolof, enquanto na escola você aprende o francês, que é a língua oficial do país, não necessariamente é a sua língua materna. Está ligado às necessidades civis, então, para você ir para a escola, para um hospital, trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa que tenha a ver com a sua vida civil, você vai precisar falar essa língua, porque não necessariamente você tem acesso a esses serviços na sua língua materna. E essa língua geralmente é oficial em algum nível, né? E é um objeto também da política linguística, que a gente vai falar. E a questão da expansão, que é uma língua que você aprende para acessar conhecimentos adicionais, né? Que é uma língua que não é sua, não pertence à sua cultura, à história do seu país, da sua nação, que também ajuda a construir a sua identidade pessoal e geralmente tem muito prestígio e abre outras portas profissionais. Por exemplo, a gente pega o exemplo dessa pessoa que nasceu lá falando Wolof no Senegal, que aprendeu uma segunda língua que é o francês, que ela precisa para a vida dela no Senegal, mas depois ela quis aprender o inglês, por exemplo, e isso ajudou muito ela a conseguir um emprego, porque isso é muito valorizado socialmente. E eu falo muito com as mãos mesmo, porque eu sou bisneto de italiano, então, infelizmente, vocês vão ter que ver mais a minha mão do que o meu rosto. Enfim, passando então para o primeiro tópico, qual que é o estatuto atual das línguas minoritárias? Como que elas se distribuem nos continentes? É claro que, infelizmente, eu não vou poder falar todos os países um por um, porque senão seria muita coisa e muita língua. Então, a gente vai fazer aqui por continentes. Então, qual que é o estatuto atual, qual que é o perfil dessas línguas nos diferentes continentes? E aqui, línguas minoritárias, é muito importante falar que não necessariamente tem a ver com uma minoria numérica, pode ser uma minoria étnica, uma minoria de representação política. Então, quando a gente fala de línguas minoritárias, não necessariamente é uma minoria étnica, como eu vou explicar para vocês, sobretudo com o exemplo do continente africano um pouco depois. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com o continente europeu. Então, na Europa, a questão das línguas minoritárias está diretamente ligada com a formação dos estados nacionais e com a padronização das línguas, que é uma coisa que veio da formação dos estados nacionais como uma consequência. Então, basicamente, eu vou pegar um pouquinho aqui de sociologia do Estado para explicar para vocês. Essa parte pode ser um pouco teórica, eu vou citar muitos nomes, mas vocês tentem pegar a base mesmo do que eu vou falar. Então, basicamente, só para definir o Estado rapidinho. O Estado ele é uma forma de organização política de outras várias formas que existem. Por exemplo, uma organização em famílias, em clãs, existem várias organizações, organização feudal, o Estado é uma delas. O Estado, ele é independente de outros, ou seja, ele não pode ser uma colônia, por exemplo, ele é independente dos outros, ele é soberano, e nessa questão de soberania, é basicamente um poder master, assim, o poder último que ele pode exercer. Então, existe a soberania interna e a externa. Basicamente, a interna é apenas o próprio Estado pode fazer coisas dentro dele mesmo. Nenhuma outra entidade pode fazer coisas
e operar leis e coisas dentro do território. Só ele pode fazer isso. E a soberania externa é um Estado em relação ao outro. Entre os Estados do mundo, não existe nada superior a um Estado. Nenhuma organização tem um poder superior a um Estado. Então, a gente está meio que na anarquia, porque não existe nenhum Estado superior ao outro. Então, essa é a parte externa. O Estado, ele exerce controle sobre uma população que está dentro de um território. Então, dentro da geografia, a gente fala que o território, ele tem a ver com o poder, justamente. E as fronteiras são bem definidas. Antigamente, eu vou citar aqui um sociólogo que é o Paul Aliès, que é um francês, ele dizia que não existiam muitas fronteiras bem definidas na Europa. Você tinha marchas que era uma espécie de uma fronteira, só que não bem definida, não necessariamente tinha alguma coisa geográfica, um rio passando no meio, era uma coisa mais menos definida, na verdade. Depois isso acabou virando uma linha fronteira e acabou virando uma fronteira. Então o Estado tem fronteiras definidas. E muito importante, os estados, para eles existirem, eles têm que ser reconhecidos pelos outros. Então, por exemplo, Taiwan é um estado que não é reconhecido por quase nenhum outro. Então, ele não é oficialmente um estado, né? Para eles, eles são, mas você precisa ter reconhecimento dos outros para você ser também. Tanto que Taiwan não pode ser membro da ONU porque ninguém reconhece como estado, basicamente. E esse tipo de estado chama-se estado putativo. Eu não sei porquê dessa palavra, não sei qual é a etimologia, mas é assim que se chama, né? Então, o Estado ele é um produto social, ele é uma coisa artificial que muitos sociólogos chamam de acidente da história. Então, vou explicar brevemente, dando o exemplo da França, como que aconteceu a formação do Estado, porque é uma coisa que vai ilustrar muito aqui, né? Então, a gente estava lá no final da Idade Média, no feudalismo, o Império Carolíngio estavam distribuindo terras para todo mundo, então todo mundo estava ganhando suas terras ali, tendo seu pequeno pedaço de terra, né? Que é isso que a gente chama de feudalismo, né? E aí aconteceu uma coisa que a gente chama, pelo menos o Norbert Elias, que é um sociólogo, chama de dinâmica do Ocidente, que os senhores feudais eles queriam cada vez mais supremacia, cada vez mais território, cada vez mais dinheiro. Então eles começaram a criar batalhas ali uns com os outros e as pequenas casas, né, as maisons, as pequenas linhagens foram desaparecendo, porque eles foram os mais fortes, foram ganhando mesmo muita supremacia, né, no território ali. Isso foi indo e aí acabou virando uma luta de gigantes e no final de tudo a Casa de Paris, que era um pequeno clã que acabou virando a Casa de Paris, ganhou a luta de todos os outros e formou-se o Estado Nacional Francês. Isso é apenas um exemplo para vocês entenderem. Então, sim, de acordo com Chartilly, que é um outro sociólogo, o Estado tem a ver com guerra, tem a ver com conflitos, né? E aí que entra uma coisa interessante, que é um conceito, eu não vou saber falar isso, governamentabilidade, consegui falar, de Foucault, que é um outro sociólogo filósofo francês, porque o que acontece? Agora você tem um Estado, você tem um território que vai ter um grupo de pessoas gerenciando um território enorme com milhões de pessoas dentro. A gente precisa dessa governamentabilidade para modelar o comportamento das pessoas para poder gerenciar melhor. Então, dar um exemplo para vocês, foi a nação. Então, é que a gente faz o link geralmente entre Estado e nação. Não necessariamente um Estado corresponde a uma nação. Na maioria das vezes, sim. Existem Estados plurinacionais, como, por exemplo, o Canadá ou a Índia, que é um Estado com várias nações dentro. Eu vou explicar o que é nação já agora. Ou pode existir uma nação sem Estado. Por exemplo, os curdos, que são uma nação que está vivendo no mundo, mas não tem um Estado que eles pertencem necessariamente, né? Então, a nação ela foi criada artificialmente para gerenciar melhor as pessoas e para criar, forjar, né, forjar, existe isso? Forjar uma espécie de uma identidade coletiva que não existia nos indivíduos. Lembrando que antes, quando a gente estava nos feudos, as ligações que você tinha com as pessoas era uma coisa muito local, muito fechada naquela localidade. Agora você tinha que criar nas pessoas uma memória coletiva, um fazer coletivo com pessoas que você não conhece, porque vocês são milhões dentro de um estado. Então, isso é uma coisa artificial. Então, tem até um sociólogo que é o Benedict Anderson, que ele fala que a nação é uma comunidade imaginada. Não imaginária, porque ela existe de fato, mas imaginada, que é uma coisa que está nas consciências, que é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então, a nação, os objetivos dela, principalmente como eu disse, são, né, gerenciar o território melhor e para isso
precisaram padronizar as línguas. Imagina, na França, antigamente, na Idade Média, cada 5 pessoas falavam uma língua diferente. Como que você vai fazer um país em que todo mundo está na mesma consciência, no mesmo caminho, na mesma vibe, sendo que cada um fala uma língua? Isso é impossível. Então, o que aconteceu em vários estados europeus foi uma padronização mais ou menos artificial da língua. Então, por exemplo, no caso da França, pegou, né, a Langue, que virou francês, e na Itália pegaram o italiano de Florença, que era uma variação do italiano, que era uma língua, e virou o italiano falado na Itália toda, por mais que tenha outras línguas ainda faladas, mas essa língua foi padronizada. Então, tudo isso para falar que isso tudo foi uma questão de padronização artificial, então não foi um processo natural, né? Então, o objetivo de tudo isso era fazer com que você tivesse uma identificação com a nação francesa ou a nação brasileira, né? E não só as pessoas ali do seu feudo, né? Então, na Europa, os idiomas nativos, né? Esses idiomas, por exemplo, bretão, galês, são geralmente falados por pessoas mais velhas, principalmente na França. E também essas pessoas que falam esses idiomas também são falantes da língua oficial. Então, por exemplo, na região que eu moro, existe o patois normand, que é o normando, que é falado geralmente por pessoas mais velhas que também falam francês porque foram escolarizadas pelo Estado, cuja língua oficial é o francês. E existe uma tendência de diminuição de falantes das novas gerações. Então, as pessoas mais jovens tendem a não aprender essas línguas. Por exemplo, o bretão, o normando ou mesmo o islandês, são pouquíssimos jovens que querem aprender e isso contribui para a extinção dessas línguas, né? Então, uma coisa só muito importante que eu queria precisar aqui é a questão de língua e dialeto, que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, isso é um dialeto, isso é um dialeto. Na verdade, todo esse processo que eu acabei de citar para vocês, que é um processo que hierarquizou as línguas, né? A gente inventou aqui agora uma língua que vai ser a língua do Estado, a língua oficial, e todos os outros dialetos são pequenas coisas locais que não são oficiais, que não vão ser usadas oficialmente. Então, abaixou-se o status dessas línguas, né? Então, essa coisa de língua e dialeto é uma coisa que não existe na natureza das línguas em si. Isso é uma coisa bem ocidental, bem europeia, que acabou surgindo, e é basicamente uma hierarquização que foi feita. Então, por exemplo, vou mostrar aqui o exemplo de português, galego e espanhol. Existe aqui a mesma frase, eu coloquei, que é uma frase importante para nós, nessas 3 línguas. Então, são 3 línguas diferentes, não são dialetos. Galego não é dialeto de espanhol, não é dialeto de português. E muitas vezes as pessoas dizem, isso é um dialeto daquilo. Por exemplo, o valenciano é um dialeto do catalão, ou o das Ilhas Baleares, né, o catalão das Ilhas Baleares, o balear, é um dialeto do catalão. As pessoas dizem isso muitas vezes porque essas línguas compartilham um grau de inteligibilidade muito alto. Ou seja, um falante de uma dessas línguas pode compreender muito de um falante de uma outra língua, sem necessariamente falar. Então, aqui, como eu estou mostrando para vocês, o grau de inteligibilidade entre português, galego e espanhol é muito alto, mas isso não significa que uma é dialeto da outra. Isso não significa que existe uma hierarquia entre essas línguas. Cada uma tem a sua própria história, sua própria cultura. São apenas línguas diferentes com um grau de inteligibilidade muito alto. Então é importante sempre falar isso. Então, o termo dialeto não é uma coisa que a gente gosta de usar na linguística, porque é uma categoria artificial, não é uma categoria que existe mesmo, de verdade, né? Descendo aqui o slide. Agora, passando para a América e Oceania, o título foi Culturas e Línguas Dizimadas durante a colonização, porque, diferente da Europa, o processo que aconteceu tanto no continente americano como na Oceania foi mesmo dizimar as culturas e as línguas nativas, né, dos povos indígenas que viviam antes da colonização. Então, esses idiomas nativos, eles são falados por grupos étnicos específicos, que também são falantes das línguas oficiais. Por exemplo, a gente falou do Quechua, as pessoas que falam quechua geralmente falam espanhol. As pessoas que falam tupi-guarani geralmente falam português. Então, o número de falantes dessas línguas é muito reduzido, porque são grupos étnicos específicos, não são necessariamente grupos etários, como no caso da Europa que eu citei. Na África já acontece um fenômeno bem diferente. Essas línguas sobreviveram, só que elas não têm uma legitimidade política e social muito alta. Então, por exemplo, os idiomas nativos eles são falados no cotidiano pela maioria das pessoas, como por exemplo no Senegal o Wolof, vou dar esse exemplo porque eu conheço bastante gente do Senegal e realmente é uma língua que eles usam entre eles todos os dias no Senegal também. Essas pessoas, elas geralmente falam a língua do colonizador, que no caso deles é o francês, e essas línguas nativas
apesar de que a maior parte das pessoas fala, porque são línguas sobreviventes, elas são pouco valorizadas social e politicamente. Então, para você ter um status social elevado e você ser bem compreendido socialmente e politicamente, você tem que falar a língua do colonizador, né? Não que necessariamente todo mundo fale, mas é necessário para a sua vida civil, como a gente estava falando, a questão da escola, um trabalho, você precisa falar essa língua, né? Esse é apenas um exemplo. A Ásia já é uma questão que a gente não vai abordar aqui muito hoje, porque é muito complicado. Primeiro, porque existem diferentes realidades dependendo da região da Ásia que a gente está falando. Então, o Oriente Médio tem uma realidade ligada com o Império Árabe, Ásia Central, também com toda a questão do imperialismo russo. Desculpa, tá tudo seco minha garganta, porque essa primavera é cheia de pólen aqui eu não aguento mais. Enfim, e a Ásia Oriental, que é uma outra questão também com o Império Chinês, e na China também, em alguns outros países, eles possuem políticas públicas nacionais específicas para as línguas e culturas minoritárias. Então, a gente não vai falar muito sobre a Ásia hoje, porque realmente é uma coisa muito, muito complicada. Então, só alguns exemplos de línguas minoritárias, eu pus uma de cada continente. Só dois comentários que eu queria fazer sobre essas, né? A Kalasami é uma língua falada na Finlândia por uma comunidade étnica que é considerada como indígena, no sentido de que são nativos da região, que é o povo Sami. Essa língua aparece, não necessariamente o Akala Sami, mas o Sami no geral aparece no filme Frozen 2, que a mãe da Elsa e da Anna é Sami, né? E também acho que aparece no senhorzinho que é dono de uma loja lá do filme também, que ele faz Sami. E o Araparro, que é uma língua da América do Norte, indígena nativa, que eu ouvi dizer que é a língua oficial do Bambi, do Bambi, o cervo do filme, do desenho da Disney. E, inclusive, existe uma versão de Bambi em Araparro, porque ele é um nativo americano, né? Isso eu achei muito interessante, né? Então, só isso que eu queria comentar mesmo. Eu peguei exemplos aleatórios só para vocês terem uma ilustração, assim, de línguas minoritárias. Agora a gente vai falar sobre línguas em extinção, né? O que são línguas em extinção? O que são línguas mortas, né? Línguas mortas ou línguas em extinção? Elas estão em oposição a uma língua viva. Então, uma língua viva é uma língua que possui falantes vivos, falantes nativos, né? Ou seja, a primeira língua de alguém, a primeira língua que alguém aprende, e essa pessoa ainda está viva. Isso é uma língua viva. Existem diversos graus de perigo de extinção de uma língua. E isso está no Human Rights Watch, que eu vou mostrar para vocês a página. Mas basicamente é potencialmente vulnerável, em perigo, definitivamente em perigo, severamente em perigo, criticamente em perigo, que é até quando tem um falante vivo, e extinta ou morta é quando não tem nenhum falante nativo vivo. Eu fico acompanhando essa lista e eu fico muito triste quando uma língua passa de criticamente em perigo para extinto, porque lá realmente não tem mais como. E muitas dessas línguas minoritárias, principalmente quando a minoria também é numérica, essas línguas acabam sendo apenas de tradição oral. Então, essas línguas não têm nenhuma tradição escrita, não tem um sistema de escrita, não operam por escrita. Então, fica quase impossível você restaurar uma língua dessas, sendo que a última pessoa que falava já faleceu, não tem como falar ela mais. Então, é muito complicado, muito difícil você revitalizar uma língua dessas. E nota bem embaixo, só lembrando que nem toda língua minoritária está em perigo ou está em extinção. Um exemplo que eu posso dar de uma língua que não está nessa lista é o papiamento, que por sinal eu fiz a minha Belepédia sobre o papiamento, então se quiserem ver o artigo do papiamento, ele pode estar modificado, outras pessoas modificaram depois de mim, mas ele está lá. E o papiamento é uma língua oficial falada em Aruba e Curaçao, tem duas variações de Aruba e Curaçao, é um idioma minoritário, mas que é oficial, que tem um status até interessante de se observar. É uma língua minoritária que não está em extinção. Então, nem toda língua minoritária está em extinção. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu só coloquei uma parte da lista, mas eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem, se vocês quiserem acessar. Essa é a lista. Eu vou mandar um link para vocês depois. E aqui tem o nome da língua, dá para ver aqui, o número de falantes e qual o estatuto dessa língua, né? Qual o status dessa língua. E tem todo o critério explicado embaixo. Então, quanto mais a gente vai descendo, mais triste vai ficando, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, tem línguas com 2 falantes, com um falante aqui já passa para o 0. Então, aqui a coisa começa a ficar triste. Aqui, ó, a Kalasami aqui. Ele foi extinto, na verdade, em 2023, nem tem muito tempo, eu acho. Infelizmente, não existe mais ninguém que fala essa língua. Enfim,
Vou voltar aqui para o PowerPoint, para a gente continuar. Então, a gente está falando de línguas extintas, línguas mortas. O que são, então, os direitos linguísticos, né? Para que serve isso? O que é isso? Eu vou fazer essa definição com outra pergunta. Como que a gente sabe se os nossos direitos linguísticos estão sendo respeitados ou não? Então, basicamente, se você e a sua comunidade têm acesso à justiça, serviços públicos e informação na sua língua materna, seus direitos linguísticos estão sendo respeitados. Se você pode falar sua língua no cotidiano, na rua, sem sofrer discriminação por isso, seus direitos linguísticos estão respeitados. E se você tem condições de transmitir a sua língua para gerações futuras, seus direitos são respeitados. Esse último, uma ilustração disso é um professor meu uma vez que disse que fez um intercâmbio em uma região da Itália, eu não lembro exatamente onde era, mas ele falou que era proibido, na época que ele foi, era proibido ensinar a língua local nas escolas, então isso é uma violação, porque você não pode transmitir a sua língua para gerações futuras. Talvez o Bruno saiba me ajudar, mas era uma ilha, começa com C, com S, e é no sul da Itália, não é nada de Sicília. Eu esqueci o nome, começa com C e tem um E na palavra. Sardenha? Fonotática. Sardenha, exatamente. Exatamente. Ele foi para lá, acho que em 96, tinha uma época que não podia na escola dele ensinar de jeito nenhum sardenho, né? A língua sardenha. Enfim. E por que então que os direitos linguísticos são importantes? Eu fiz uma gradação de argumentos aqui. Então, primeiro que todo povo tem direito à autodeterminação, isso é um princípio que está em várias convenções assinadas por vários países, e a gente vai falar da Carta Internacional Africana, de 1981, e esse é um dos direitos que está nos últimos artigos, entre o 25 e o 30, não lembro exatamente qual. Todo povo tem direito à autodeterminação, então o direito de sobreviver e de prosperar. Segundo, que os direitos linguísticos são direitos humanos, a gente vai falar sobre isso depois. E terceiro, que extinguir uma língua é extinguir uma cultura de certa forma, contribui para extinguir uma cultura, né? Um exemplo por exemplo, em línguas de base Inuk, né, Inuit, se eu não me engano, tem uma dessas variações, tem uma dessas línguas em que existem mais de 50 ou 100 palavras para neve. Então, porque eles precisam saber se a neve está molhada, se tem uma planta, se passa um animal. Então, tem várias palavras para dizer neve. Imagina se essa língua desaparece, como que essas pessoas vão sobreviver? Como que essas pessoas vão encontrar outras formas de expressar aquilo, sabe? Então, extinguir uma língua contribui para extinguir uma cultura, porque a língua é parte integrante de uma cultura, né? E vice-versa. Uma cultura se constrói também, se constrói a partir de uma língua. Eu estou misturando, mas está tudo certo. Então, se a gente fala de destruir uma cultura, a gente pode falar de genocídio. Então, eu vou trazer aqui um conceito, que é o conceito que a gente usa no direito de genocídio, que foi o Rafael Lemkin, que é um professor de direito e um jurista judeu de origem polonesa e americana. Ele que desenvolveu esse conceito, e esse conceito está no artigo 2 de uma convenção da ONU de 1948. E o conceito de genocídio, ele tem 3 critérios. Para o crime de genocídio acontecer, tem que ter cumprido os 3 critérios. O primeiro é o ato de matar, atentar contra a integridade física ou impedir nascimento de uma população, impedir nascimentos tipo esterilização forçada, essas coisas, ou limpeza étnica, né? Então, o segundo, intenção de eliminar fisicamente um grupo específico. E terceiro, ser destinado a um grupo étnico-religioso específico. Então, infelizmente, a gente não pode aplicar esse conceito para coisas que não são físicas. Então, a gente não pode falar, a gente está matando uma língua, mas a gente não está matando fisicamente uma pessoa. Então, infelizmente, esse conceito de genocídio, na maior parte da doutrina do direito, hoje em dia, eles não consideram esse tipo de questão, né, de contra a cultura, como um genocídio. Mas existe um outro termo que a gente vai usar que eu vou explicar. Então, o genocídio ele é mais para uma coisa que acontece fisicamente contra o seu corpo físico. Então, se não é um genocídio, será que é um crime contra a humanidade? É uma coisa que muitas pessoas perguntam também, né? Então, eu citei aqui 3 juristas, que é o Verhoeven, o Schalke e o Johansson. Eles dizem que um crime contra a humanidade ele vai contra todos os seres humanos da face da Terra, e não contra um grupo específico como o genocídio. Então, os crimes contra uma língua específica é um crime contra aquela comunidade específica e não contra a humanidade específica, pelo menos na doutrina jurídica, né? Não necessariamente a minha opinião, é a doutrina jurídica que diz isso, então, infelizmente, a gente não pode ir na justiça e dizer que isso é um crime contra a humanidade. E a gente pode falar, então, de etnocídio, né? Que etno vem de etnia.
Sim, esse é o termo que a gente pode usar, porque o etnocídio é uma prática que vai contra os elementos simbólicos, ou seja, a tradição, moda, idioma, cozinha de um grupo étnico específico. Então é como se fosse um genocídio, mas não é físico, é uma coisa simbólica, é um atentado simbólico. Mas sempre tem o mais, né? E contra os direitos linguísticos, normalmente não é crime. Como assim não é crime, né? Se você está indo contra um direito, não é um crime? Na verdade, no âmbito nacional, os estados até podem classificar como tal, mas a chance de punição seria mínima e eu vou explicar o porquê. E no âmbito internacional, os tratados e os acordos não são submetidos a punições, são só punições simbólicas, então eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Então, quem garante então os direitos linguísticos, né? Agora que a gente já sabe o que são direitos linguísticos, quem garante isso? Como que isso funciona de um ponto de vista jurídico? Vou explicar para vocês. Então, como eu disse, no âmbito nacional, os estados podem adotar políticas públicas dentro deles, porque eles têm a soberania para fazer isso, né? Como eu disse, eles têm a soberania, o poder supremo de fazer o que eles quiserem dentro deles, então eles podem adotar políticas públicas para a proteção cultural e linguística. Um exemplo disso é a Bolívia, que tem até leis bastante interessantes sobre as línguas nativas indígenas, né, da Bolívia. Inclusive, convido vocês a ler um pouco mais sobre isso, eu posso deixar umas fontes para vocês depois. E no âmbito internacional, vários países, quase todos, assinaram tratados que garantem os mesmos direitos, porém, né, eu vou explicar aqui como funciona isso e por que eles não são tão efetivos assim. Alguns exemplos de tratados são a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. Declaração é só uma declaração mesmo. Então, eles estão literalmente só declarando alguma coisa. Então, não tem nada de punição, eles estão só realmente declarando, né? A Convenção Europeia pelos Direitos Humanos, que é só da Europa, né? Que foi assinada em 1950 em Roma. E esses direitos humanos dessa convenção, eles são mais direitos civis e políticos, né? Então, toda a questão de voto, questão de poder ter um julgamento justo, esse tipo de coisa, né? Mas pode-se interpretar também, alguns juízes interpretam como contendo direitos culturais também. A Carta Social Europeia, também só para a Europa, de 1961, ela já contém direitos sociais, a gente vai falar sobre eles. O PIDESC, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, esse sim, realmente, ele é para direitos econômicos, sociais e culturais, de 1966, e ele envolve mais de 190 países, porque ele foi assinado na questão dentro da ONU mesmo, né? E a Convenção Interamericana pelos Direitos Humanos, que é a mesma coisa da Europa, só que na América, no continente americano, de 1969, com o Protocolo de São Salvador, que também fala sobre direitos culturais, não só civis, políticos e tal, mas direitos culturais também. A carta, eu não sei se é carta, né? Porque em francês é charte, mas eu coloquei carta mesmo. A Carta Africana pelos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, e lá eles falam de autodeterminação dos povos, de que os povos devem e podem se emancipar de qualquer resquício de colonização, então, para eles viverem da forma deles, das formas tradicionais deles, então é uma coisa muito inovadora que a gente tem. A Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias, também de 1992. Se vocês quiserem tirar um print dessa tela e depois checar esses documentos, é bastante interessante, principalmente esse. Tem também a Convenção pela Proteção das Minorias Nacionais, que é da França, de 1995. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 1996, também conhecido como Protocolo Tratado Declaração de Barcelona, que foi assinado em Barcelona em 1996, que foi submetida à Unesco para avaliação da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, cuja sede é em Paris. Então, essa é a organização da ONU que toma conta de tudo que é cultural, de patrimônio histórico, cultural, científico e tudo. E em 2017 eles também criaram um comitê da ONU pelas minorias, que é um comitê de especialistas que vai analisar como os países têm lidado com as questões das minorias, né? Não só no âmbito cultural, mas com as minorias mesmo, né? As pessoas em si. Então, eu falei antes que os direitos linguísticos são direitos humanos, né? Mas são mesmo? O que que são direitos humanos, na verdade, assim? Alguém conseguiria me definir o que são direitos humanos? Alguém pode abrir o microfone e pode falar. Alguém conseguiria? Cri, cri. Vocês estão me Ah, ouvindo? Alguém está me ouvindo? Ouvindo, ouvindo. Eu só tô pensando. Pense, pense. sim, é algo difícil de dizer mesmo. Mas, É tipo, difícil mesmo. Tem uma lista, né? Que foi criada e que Sim, determinou. sim, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas, tipo, sim. são sempre direitos, algo aqui, tipo, uma pessoa.
Uma pessoa merece porque ela é pessoa, basicamente. Sabe? Exatamente. Muito boa Duplicado. definição. É isso mesmo. Então, os direitos humanos, né, antigamente era chamado direitos dos homens, né, mas isso foi um pouco problemático, então hoje em dia a gente prefere falar direitos humanos, né? E sim, os direitos humanos são direitos que existem só pelo fato de a gente ser humano. Isso está ligado a uma tradição filosófica que é, enfim, do naturalismo, tem a ver também com os contratualistas, né? Então, Rousseau, esse pessoal todo, tem a ver com isso, né? Então, eu vou explicar para vocês de uma forma cronológica, só que eu quero que vocês tenham em mente que essa cronologia que eu vou explicar, ela é pedagógica. Vocês sabem que a história ela não acontece em pequenas caixinhas, ela acontece em um emaranhado de coisas que se entrecoloca, se justapõe. Então, não é que aconteceu certinho, primeiro direitos civis, depois sociais, depois ambientais. Isso não aconteceu na história. Eles foram um pouco misturados, mas a gente faz essa cronologia no direito para entender melhor e separar eles em categorias. Então, os direitos humanos, eles são, sim, direitos de todos os seres humanos que existem, só pelo fato de você ser humano, mas eles não são direitos de todos os humanos. Então, é de todos os humanos, mas não é de todos também. Eu vou explicar como é que é isso, né? Então, primeiro, os direitos civis e políticos, né? Que é o que está constando na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E são, por exemplo, o direito ao voto, como eu disse, direito a um processo justo, etc. Os direitos sociais, que são mais o direito à greve, direito a um sindicato, direito à aposentadoria, direito das crianças, dos idosos. Então, por isso que eu falo que, ao mesmo tempo que é de todos os humanos, não é de todos, né? Porque o direito das crianças é das crianças, né? Não é do resto, né? O direito da greve é só de quem trabalha, né? Então, da mesma forma, o direito ao voto é só de quem tem o direito ao voto naquele país, né? Se você não tem o direito ao voto naquele país, você não tem esse direito. Então, é de todos e não é de todos ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem também os direitos ambientais, que a gente tem uma visão até meio um pouco antropocêntrica, né? Que os direitos ambientais não são os direitos que a natureza tem porque ela é a natureza, né? Mas é os direitos que nós temos de viver em uma natureza saudável, que é uma coisa um pouco ambígua, né? Que é uma coisa muito discutida também, dá um pouco de confusão no direito. E os direitos tecnológicos que têm surgido hoje em dia, então, tudo que é inteligência artificial, direitos autorais, biotecnologia, questão se pode fazer clone, se não pode, essas coisas, né? Então, essas são as categorias de direitos humanos que existem. Então, como eu disse, né, os direitos linguísticos, eles são direitos culturais, porque a língua faz parte da cultura, e os direitos culturais fazem parte dos direitos sociais, né, dos direitos humanos no geral. Então, aí a gente entra na fogueira do assunto, né? Então, por que atentar contra os direitos linguísticos não é um crime internacional, sendo que a gente falou de todas essas convenções que foram assinadas? Se você assina e se você ratifica ainda por cima, né? Porque assinar, você só colocou o nome embaixo. Ratificar significa que você vai aplicar aquela convenção dentro do seu país. Por que a gente assina tanta convenção e ainda assim não é crime, né? Então, eu vou explicar. Vamos lá, vou tentar explicar isso de uma forma não tão com muito jargão para as pessoas conseguirem entender. Primeira coisa é que esses tratados que eu falei, eles são, né, e principalmente os tratados sobre direitos culturais, eles são tratados de tipo lei. Existem dois tipos de tratados internacionais no mundo, basicamente. Um tratado tipo contrato e um tratado tipo lei. Um tratado tipo contrato seria alguma coisa econômica. Então, por exemplo, se você não cumprir, você pode ter uma retaliação econômica. Ou as pessoas podem simplesmente também parar de cumprir. Porque se você não cumprir o contrato, eu também não vou cumprir. Então, isso é um tratado tipo contrato. Você está contratando o serviço de alguém. Que isso pode acontecer no âmbito internacional também, entre dois países, que a gente chama de Estado. Quando eu falo Estado, não é Estado tipo Minas Gerais, é o Estado, o país, né? E o tratado tipo lei é um tratado em que você enumera direitos que são tratados como leis. Só que o problema de ser uma lei é que os direitos linguísticos, culturais, enfim, sociais, muitas vezes eles são só princípios ou objetivos. Mas qual que é a diferença, então? O direito não é um direito? Como assim princípio objetivo? Como assim? Na verdade, os direitos, eles não são a mesma coisa que princípios e objetivos. Os direitos é uma coisa que você tem que respeitar, você tem a obrigação de respeitar o direito. Os princípios e objetivos, como o nome já indica, são objetivos, são metas que você deve tentar cumprir. Então, como eu coloquei aqui embaixo do slide, um exemplo de formulação nesses tratados, se vocês abrirem o texto de um desses tratados, vai estar escrito assim: o país
se compromete a melhorar progressivamente essa situação, utilizando os recursos disponíveis, cooperando com outros países. Então, a formulação deles, porque no direito a palavra que você usa é muito importante para dizer o que você quer dizer. Então, esse negócio de melhorar progressivamente, assim, é um princípio, é um objetivo que você vai ter que cumprir a longo prazo, né? Então, por isso que a gente chama esses direitos de direitos programativos, porque é um programa que você está fazendo. Então, você não tem engajamento quanto aos resultados, porque não está escrito lá na lei o resultado que você tem que conseguir. O que você tem que conseguir com isso? Não está escrito na lei. Só está escrito as medidas que você tem que tomar. Então, melhorar progressivamente e tal. Então, você tem obrigação quanto às medidas. Se você não tomar essas medidas, você está errado. Mas ninguém está te obrigando a ter nenhum resultado. Então, não tem como você punir uma coisa que nunca foi cumprida. Por exemplo, o seu locatário que aluga o seu apartamento não pagou o aluguel para você. Isso é um contrato. Se ele não cumpriu o contrato, então você pode perseguir ele na justiça. Ok. Só que como que você vai punir alguma coisa que nunca foi cumprida? A gente não sabe nem qual é a meta, né? Na verdade, tem uma meta, a gente não sabe qual é a meta, né? Enfim. Então, e também tem a questão de que aqui a gente está falando de leis, de juízes. Um juiz, ele não pode punir uma coisa, você não pode chegar na frente de um juiz e falar: olha, estão violando meus direitos linguísticos aqui. Porque isso não é da competência do juiz. Ele não sabe qual é a meta. Está falando aqui que você tem que, o país realmente tem que tentar melhorar a sua situação, mas fazendo o quê? Qual o resultado que ele tem que atingir? Qual o contrato que ele tem que cumprir? Não existe isso. Então, o juiz ele não tem a capacidade de te indenizar ou de fazer nada disso, né? Os juízes eles não podem falar o que a gente deveria adotar como lei. A lei está lá, o juiz aplica. Ele não pode definir, olha, essa lei aqui, na verdade, eu acho que ela está muito vaga, você podia especificar. Não, isso o juiz não pode fazer. Quem faz isso é o legislativo, né? Então, é uma transferência de papéis aqui que a gente tem que fazer, né? Em nome da separação dos poderes, né? Se possível. E o juiz ele só pode julgar a partir de uma lei que já existe, como eu falei, né? Então o país ele precisa adotar uma lei específica com objetivos específicos que ninguém nem sabe quais são esses objetivos até hoje. E aí sim, se não cumpriu, um juiz pode eventualmente julgar, mas isso não existe, tanto que não existe nenhuma corte internacional que vá julgar o não cumprimento de um direito linguístico. Isso não existe, né? Até hoje isso não aconteceu. Mas então nada acontece? Você assinou um monte de tratado, não vai cumprir, tá tudo bem? Assim, na verdade, não, né? Para a maior parte desses tratados, por exemplo, no PIDES, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, todos os anos, os países que assinaram o PIDES, os 190, eles enviam um texto explicando o que eles fizeram para avançar esses direitos. Então, os meios, né? Igual eu falei, eu não tenho uma obrigação de resultado, mas tem uma obrigação de meios. Então, eles vão fazer lá, colocar os meios que eles fizeram. Aí vai ter uma comissão de especialistas, que é o CODESC, né, que é o Comitê da Organização dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que vai analisar o que você escreveu e vai dar uma opinião. Ele vai te dar opinião, olha, eu acho que você não fez o suficiente, ou eu acho que, beleza, continua assim. Os estados, eles não são obrigados a seguir no sentido de que ninguém vai te punir se você não seguir, mas fica muito feio diante dos outros estados, porque todo mundo vai olhar para você e vai falar, nossa, você não respeita o seu próprio povo, que coisa feia, né? Então, isso acaba gerando uma pressão. Parece bobo, mas isso acaba realmente gerando uma pressão nos estados para eles realmente começarem a fazer alguma coisa, né? E no plano nacional, então, já que eu falei que tem alguns países que têm políticas públicas e tudo, nada acontece também? Então, a questão é que, como eu disse, esses direitos que são mais culturais, mais sociais, eles aparecem como princípios, como objetivos. Então, eles não são direitos a serem respeitados, eles são objetivos a serem observados. Então, o que acontece? Quando você tem um objetivo, eu vou dar o exemplo da França, que é um país que tem isso direitinho. Na Constituição Francesa, tem um bloco lá da Constituição de 1946 que tem vários objetivos. E como esses objetivos estão na Constituição, eles têm um valor constitucional, ou seja, eles têm um valor mais alto das leis. E para que eles servem? Eles servem basicamente para, se o legislativo quiser fazer uma lei, essa lei não pode ir contra o princípio. Então, não é necessariamente que esse princípio é uma lei que vai ser aplicada. Ele tem que ser observado, ele não tem que ser respeitado. Então, ele vai servir de base para outras leis, você não pode meio que violar ele, mas ninguém está te garantindo que você tem que ter resultados, né? E também, essa questão, os tratados internacionais, para você aplicar um tratado no seu próprio país, é muito complicado. Então,
Na França, por exemplo, a França assinou todos esses tratados que eu mostrei para vocês praticamente e ratificou alguns também, ou seja, ela se engajou a cumprir e mesmo assim tem vários critérios para você conseguir aplicar o tratado, então o juiz só vai te punir se o tratado for de efeito direto, ou seja, se tiver uma vítima específica e se os objetivos forem explícitos, que é uma coisa que nunca acontece, né? Porque está escrito lá, ai, melhorar progressivamente. Isso não é explícito, isso não está te falando o que você tem que fazer. Então, os juízes simplesmente se recusam a fazer qualquer coisa porque foge do escopo deles, né? Então, infelizmente, é uma coisa muito complicada, né? Então, é só aqui eu esqueci de passar o slide, mas é basicamente isso que eu falei. Eu não sei se até aqui ficou muito denso, muito pesado. Então, existe alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês precisam que eu explique de novo ou melhor? Cri, Acho que cri. tá tranquilo, Ju. Tá tranquilo? Ah, é muito bom, porque eu demorei muito para entender isso. E eu tô feliz de conseguir explicar de uma forma que as pessoas estão conseguindo entender. Então, basicamente, estamos mais para o final mesmo. Como que a gente, então, já que o direito existe, ele está avançando a passos lentos, então tudo que eu falei aqui agora não significa que nada foi feito, nada está sendo feito, as coisas estão avançando realmente, mas a passos lentos, porque a gente tem um limite, né? Igual eu falei, ainda mais quando a gente fala de tratado internacional, lembra, né, que eu falei da soberania externa? Não tem nada acima de um Estado que obrigue ele a fazer alguma coisa. Então, realmente, a gente tem essa limitação e o Estado tem a limitação com ele mesmo, ele faz o que ele quer dentro dele mesmo, então se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Então, a única forma de fazer alguma mudança é a gente mesmo, enquanto sociedade civil, tentar ajudar. Né? Então, aqui eu só vou trazer alguns conceitos de sociologia da ação coletiva, que é uma matéria que a gente tem que é muito interessante. Ação coletiva é basicamente toda ação que é performada ou feita por um coletivo de pessoas, né? Por várias pessoas, não é uma coisa individual. Então, como vocês já devem ter entendido até agora, os direitos linguísticos não são direitos individuais, não é um direito que você tem como indivíduo. Talvez o direito de voto seja um direito que você tem como indivíduo, mas o direito da língua é um direito das comunidades, dos coletivos. Então, é um direito coletivo para a gente lutar por ele, né? Igual eu tô falando, né? Eu não posso chegar no juiz como indivíduo e falar, nossa, violaram o meu direito linguístico. Não, isso não existe, né? É um direito coletivo da comunidade, né? Então, o movimento social ou uma ação coletiva, a gente trata movimento social e ação coletiva mais ou menos como a mesma coisa na sociologia. O movimento social ele tem algumas características, então ele é coletivo, né? Primeiramente, precisa de várias pessoas para conseguir fazer. Ele é organizado, então eles têm planos de ação específicos que vão ser feitos, tem papéis bem definidos, que pessoa vai fazer o que dentro daquele movimento social. Tem uma dimensão também de conflito, então existe algum conflito político, social que está acontecendo, porque senão o movimento social não existiria. Então ele está lutando, seja para promover alguma coisa, para mudar a sociedade de alguma forma, ou para manter a sociedade da forma que ela está. Por exemplo, e não necessariamente significa que isso é conservador, porque, por exemplo, tendo em vista as mudanças climáticas que estão só piorando, pelo menos tentar manter o mundo do jeito que está ou regredir seria o ideal, né, entre aspas. Então, não necessariamente significa que um movimento social que é retrógrado ou que quer manter a sociedade como ela é, seja conservador, né? Enfim, e muitas vezes também movimentos que querem mudar a sociedade querem mudar para pior, né? Então, isso não tem nenhuma relação com o conservador ou progressista, é mais uma relação mesmo que eles têm com a evolução ou não. Então, dessa dimensão do conflito, e todas as pessoas que estão nesse movimento social têm uma causa em comum. Eles estão lutando todos por uma causa. Então, nessa questão aqui, a causa é os direitos linguísticos, que é o que a gente faz na Coalizão Global pelos Direitos Linguísticos. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre. Tem uma dinâmica também de interação, então a gente vai interagir não só contra aquela instituição, aquela ideia que a gente vai contra, mas também com outros aliados. Então, também vou citar outros aliados, né, outras organizações que estão lutando pela mesma causa, e elas podem interagir para tentar avançar o princípio que elas estão defendendo, ou interagir também contra, né, alguma coisa ou alguém, né? Então, ou por exemplo, contra uma lei, né? Se tem uma lei absurda que passar, você pode juntar o seu movimento social para ir contra, né? Então você está interagindo, querendo ou não, com aquilo, né?
E tem também a questão da mudança, né? É que eu falei, a questão de tentar mudar alguma coisa ou tentar manter do jeito que está. E para isso a gente tem um conceito muito interessante que é de um sociólogo que chama Charles Tilly, um inglês, que chama repertório de ação. E para quem faz dança, teatro ou música, sabe o que é um repertório, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do jazz. Assim, a gente pega o jazz, né? O jazz, ele tem algumas regras, né? Tem regras musicais do jazz. Não precisa entender muito de jazz para entender o que eu tô falando. Mas ele tem regras musicais, como toda música tem suas regras, né? Só que o jazz, ele permite improvisos. Então, você pode improvisar dentro daquelas regras. Mesma coisa, futebol, né? Só que, no caso, não é muito repertório, mas você tem as regras do jogo, mas você pode improvisar ali dentro. Para os movimentos sociais, é a mesma coisa. Então, o repertório de ação de movimento social é as ações que ele toma que seguem uma certa regra, mas você tem uma manobra ali. Então, por exemplo, não sei, uma manifestação, ou assinar uma petição, fazer uma greve, ou fazer outro tipo de intervenção, uma intervenção artística, um flash mob, um espetáculo, tudo isso pode ser um repertório de ação, né? E para um movimento social ser bem sucedido, muitas vezes, precisa de mobilizar capitais. E capitais, eu não estou falando nem só de dinheiro, né? Capital humano, ou seja, ter várias pessoas que estão ali envolvidas. Capital intelectual, então, pessoas que têm um certo poder social, que podem chegar a lugares institucionais mais valorizados para lutar pela causa, que eles têm acesso a esses lugares. Então, por exemplo, se você quer lutar com alguma coisa do Estado, se você tiver um colega seu do movimento social que trabalha com o Estado, é bom. Capital cultural também, a cultura do movimento, enfim, tem que mobilizar vários capitais, né? Então, a gente só pode ajudar se a gente se juntar, né? Então, por exemplo, coisas que a gente pode fazer é exigir novas leis e a proteção das leis já existentes em matéria das línguas, porque, como eu disse, não é uma questão dos juízes aqui, é mais uma questão das leis que a gente cria e de como elas vão ser aplicadas e de se elas vão ser aplicadas ou não. Então, se envolver com organizações que protegem a diversidade linguística, se isso interessar vocês. E eu acho que interessa, porque na OBL, na IOL, enfim, nas Olimpíadas de Linguística a gente faz muito isso. A maior parte dos problemas é de línguas que estão naqueles 98% que eu falei. Então, são línguas, né, minoritárias, querendo ou não, a maior parte das vezes, que vocês não necessariamente conhecem. É o primeiro contato que vocês estão tendo com a língua é ali vendo a prova. Então, vocês estão, de certa forma, se envolvendo e se educando mais sobre as diversas línguas da Terra que existem, que é uma coisa que a gente tenta fazer aqui na Olimpíada, né? E só mostrar para vocês algumas organizações que mexem com isso, caso vocês estejam interessados. Existe a Unesco, como eu disse, é a Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura, né, que a sede é em Paris, e eles mexem bastante com isso. Inclusive, eles mexem bem pouco com a questão de língua, eles estão mais focados em outras coisas, que é uma pena, né? Mas, de qualquer forma, eles existem, eles estão lá. Existe a Coalizão Global pelos Direitos Linguísticos, que é esse vermelhinho aqui, que é o que eu faço parte, eu sou co-presidente de lá. E é basicamente uma organização que reúne vários pesquisadores, professores e falantes de línguas minoritárias do mundo inteiro. Então, se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês a página do Instagram, tudo eu mando no grupo da Elo para vocês seguirem, ver o site deles. Eles postam várias coisas sobre direitos linguísticos, várias atualidades, é muito interessante. E é muito legal, e qualquer pessoa pode participar dessa organização, se você, claro, né, quer defender os direitos linguísticos e ser um membro ativo, você pode participar, você pode até entrar em contato comigo, enfim, a gente está até fazendo uma parceria da OBL com a coalizão para ver se a gente faz alguma coisa junto. Existe a IOL, mas também todas as outras Olimpíadas de Linguística, né, que fazem, como eu disse, esses problemas em línguas que não necessariamente são as mais conhecidas, né, que é muito legal também para tentar avançar isso. Tem também o Endangered Languages Project, que é ligado com a coalizão também de uma certa forma, que mexe mais com as línguas que estão realmente ameaçadas, não necessariamente só as minoritárias, mas as que estão ameaçadas também. E a Human Rights Watch, que é um dispositivo da ONU que é basicamente um dispositivo de vigia dos direitos humanos, e foi de onde eu tirei aquela listona com aquelas línguas, que eu também posso mandar para vocês, se vocês quiserem. E algumas coisas que a gente faz é não só preservar as línguas que já existem e que são minoritárias e que estão em extinção, estão em perigo. Então, por exemplo, na coalizão a gente traduz todos os nossos textos para várias línguas minoritárias também. Existem vários sites e bases de dados na internet que eles colocam textos em línguas bem minoritárias também para ter eles, caso essa língua venha a se extinguir um dia,
o texto ainda está lá, a gente pode continuar aprendendo também. E tem alguns linguistas que trabalham com a restauração linguística, que é basicamente como a restauração de um quadro artístico, né? Nesse sentido de restauração, só que linguística. E é uma coisa muito interessante, muito difícil de fazer. Por exemplo, a língua egípcia, ela foi restaurada, né? Os hieróglifos egípcios, eles estão sendo e foram restaurados, mas graças a Deus, porque primeiro que tinha a Roseta, né? Aquela grande pedra que está num museu na Inglaterra, que é basicamente foi o que permitiu a gente começar a tentar restaurar a língua egípcia, porque tinha os mesmos dizeres em grego, então eles puderam comparar, e também no final do Império Egípcio, se eu não me engano, a língua egípcia, ela era escrita com o alfabeto grego, se eu não me engano, então assim eles puderam ver a fonologia e fizeram também até um estudo de antropologia com as múmias para ver as cordas vocais, e aí eles conseguiam meio que tentar ver quais os fonemas que eram mais usados, assim, também o tempo, né, que já passou das múmias, então não é assim muito certo esse estudo, mas existem vários estudos de revitalização linguística e de restauração que são muito interessantes. E é isso, vou parar de falar. Só muito obrigada mesmo. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, eu gosto muito de ensinar, e eu gosto muito de ter pessoas interessadas como vocês que gostam de ouvir sobre esses assuntos. Então, eu fico muito feliz de ter tido um pouquinho desse espaço hoje para falar 2 horas da manhã, mas ninguém se importa com isso. Eu estou só muito feliz mesmo de vocês terem vindo para escutar eu falar. Eu espero que tenha sido pertinente para vocês. Eu espero que vocês queiram mexer com isso ou pesquisar mais sobre isso. Se tiverem perguntas, pode me chamar no WhatsApp em qualquer momento, eu vou responder. E eu também vou mandar as fontes amanhã, talvez. Eu vou mandar todas as fontes para vocês e vocês podem acessar